são alguns exercícios, tá bom? Que estão relacionados à produção de empoderamento, tá? A posição de empoderamento. O que é essa posição de empoderamento? Basicamente, os estudos que a professora mostrou, né? Então, a posição da Mulher Maravilha, tá? Ou seja, né, você diminui o cortisol e aumenta a testosterona. Então, quando a gente fala de empoderamento, são situações também que nos dão coragem para fazer as coisas, tá? Então, o medo vai embora e você passa a ter coragem para agir e coragem com raciocínio lógico. Por isso que a gente fala que é o método sábio. Se o cortisol tá alto, raciocínio lógico lá embaixo, tá? Então, aqui são algumas dessas posições, tá? Que você fique 2 minutos nessas posições. Então, a posição da Mulher Maravilha, essa posição assim com os braços para cima, ou assim, né, com o braço para trás. Então, aqui são algumas posições características que vão levar a essa situação, diminuir o cortisol e aumentar a testosterona. 2 minutos, pessoal, nessas posições, tá? Façam um teste um dia que vocês não estiverem muito bem, tentem fazer esses exercícios para ver se vocês não melhoram, né? Esse é a posição relacionada à vitória. Então, a mesma coisa, 2 minutos com os braços erguidos aí para cima, né? Para cada emoção que a gente sente, existe uma combinação de substâncias químicas. Se você fizer a posição relacionada a essa emoção, você muda, ok? A produção dessas substâncias químicas, você muda a sua condição atual. Esse é o ponto, é isso que eu quero tratar com esses exercícios com vocês. 2 minutos com os braços levantados, né? Você tem o que? A sensação de vitória. Então, o seu corpo vai começar a produzir essas substâncias, tá? Esse outro exercício aqui, que é de você fazer esse movimento com os braços repetidas vezes, tá? Pode contar aí 30 repetições, por exemplo. Esse movimento está relacionado com alegria e entusiasmo, tá? Então, você consegue também proporcionar isso, tá? Com o movimento, né? Esse movimento aqui, com os braços. 30 repetições, por exemplo. Então, veja, é simplesmente você fazer exercícios que são correspondentes àquele sentimento. Tudo isso é fundamentado o quê? Em observações em função de quando a pessoa realmente está sentindo aquilo, qual é a linguagem que ela mostra em termos corporais. A gente se comunica com o corpo. Você consegue verificar quando o seu cachorrinho está triste, está alegre, quando ele viu alguma coisa estranha, quando ele está em estado de alerta. Você consegue identificar isso nos animais. Sem ele latir, sem ele fazer nada. Só olhando para ele você consegue identificar. Por quê? Porque o nosso corpo responde, tá? Então, esse é o ponto. E aqui é uma posição relacionada com a paz, né? Sensação de paz, né? Aquela sensação mais pacífica. Fechar os olhos e com os braços, né? Nessa posição aqui, como que ele tá mostrando, tá? Também, exercícios que você não precisa de movimentos, que você se mantenha nessa posição por 1, 2 minutos, né? A gente pode treinar também a questão da fala, né? Se você quer se manter numa situação mais empolgada, né? Mais animada, começa a falar mais rápido, começa a falar mais alto, tá? Você consegue mudar. Professora, fazer a alteração dessas substâncias, por exemplo, para ativar o sono, pode trazer alguma consequência? Pessoal, a questão do sono está relacionada ao que nós chamamos de higiene do sono, tá? Existe uma quantidade de horas que nós precisamos dormir e existe o sono. Ele é importante porque tudo aquilo que a gente aprende ao longo do dia é reconfigurado no nosso cérebro durante o sono, tá? Então, o sono ele tem um papel extremamente importante. É necessário que você durma a quantidade de horas adequada, tá? Então, assim, essas posições, o que eu digo é que você
tenha posições que ativem o sono no momento que ele deve ser ativado. Então, por exemplo, luz, né, luz da tela do celular, luz de computador, né, iluminação de maneira geral, e aí entra celular, televisão, computador, faz com que a gente se mantenha em alerta, tá? Então, existem alguns hormônios que são produzidos, que vai fazer com que a gente entre realmente no estado de sono, tá? Que eles são produzidos no escuro. Então, tem todo o que nós chamamos de higiene do sono, que realmente vai preparar o nosso corpo, tá? Para dormir. Então, assim, o fato de você ativar o sono, é lógico que é importante, porque existe uma quantidade de horas que a gente precisa dormir, né? Então, tem toda uma questão relacionada a isso, né? Se você precisa realmente relaxar, como todos nós em algum momento do dia vamos precisar, é importante que você desligue ali o seu cérebro, que você entra no estado de sono, sim. É lógico que a gente não vou dormir estando dirigindo, né? Toda uma questão de segurança. Mas a gente precisa lidar com essa questão da higiene do sono, tá? Porque isso é extremamente importante. Então, o que é a higiene do sono? É você preparar o ambiente, você se preparar para sentir sono. Esse é o ponto. A iluminação já é algo que vai atrapalhar. Então, assistir televisão no quarto é péssimo, computador, celular. Se você quer ler, leia no Kindle ou no livro físico. Não faça leitura no celular. Isso vai fazer com que você se mantenha desperto e não que você ative o sono, tá? Professora, isso também podemos associar com os benefícios dos exercícios físicos, pois a posição já ajuda com o exercício é melhor ainda. Seria isso? Sim. Atividade física, principalmente de manhã, ela vai gerar uma combinação de neurotransmissores, principalmente dopamina, tá? Então, a atividade... Eu falo de manhã, pessoal, porque de manhã é a maneira da gente começar o dia com o pé direito, né? Você vai lá, pratica exercício físico, o seu corpo produz uma quantidade de neurotransmissores que isso vai te dar motivação para você seguir o dia. Então, a atividade física, né? A combinação perfeita, né? Para a gente ativar tudo isso que nós estamos falando é atividade física, alimentação adequada, né? A alimentação também vai influenciar em tudo isso. Então, atividade física, uma alimentação equilibrada, horas de sono dormida adequadamente, né? E, enfim, tudo isso, de certa forma, vai ajudar com que a gente tenha um equilíbrio emocional. Por quê? Porque a atividade física, a alimentação também vai contribuir para que a gente tenha uma produção adequada de neurotransmissores. Dependendo de como que, né, como que vai estar essas substâncias químicas no seu cérebro, você gera um desequilíbrio e aí começam os estados depressivos. Então, atividade física, alimentação adequada e horas de sono bem dormida, isso é fundamental, né? O Caio está falando em relação a evitar o sono. Olha, Caio, eu considero isso um pouco relativo, porque assim, existe uma quantidade de horas que a gente precisa dormir, isso é um fato. Mas dependendo da situação que você tá, por exemplo, eu tô dirigindo, tô sentindo sono, né? Enfim, eu tô numa situação que eu preciso me manter desperto, tá? Preciso, né, de manhã, tem gente que acorda, mas não acorda, né? Fica meio, a pessoa ainda não tá num estado que ela consegue produzir, né? Ainda tá meio sonolenta. Então, assim, a atividade física, por exemplo, é algo que vai fazer com que você evite o sono. Então, se você tem um sono pela manhã, você dormiu a quantidade de horas ali, né? E você tá com muito sono pela manhã, atividade física, tudo isso, vai fazer com que você se desperte, com que você se mantenha mais desperto. Agora, evitar o sono é algo que a gente deve evitar, né? Evitar o sono. A gente precisa dormir uma quantidade de horas adequadas, porque tem vários processos neurológicos que ocorrem durante o sono. Então, se você não dormir adequadamente, você vai ter até deficiência em termos de aprendizagem,
tá? Então precisa. É lógico que às vezes, eu vou ter um voo de madrugada, vai ter momentos que a gente vai ter privação de sono, que vai ser necessário, mas isso não pode ser uma coisa periódica, não é saudável, né? Acho que esse acaba sendo o ponto, tá? Se você dorme adequadamente, se você utiliza a técnica do Pomodoro para estudar e você está dormindo a quantidade de horas adequada, você não vai sentir sono durante o dia. O sono é algo que, né, a gente está cansado ali. Então, eu tô ali 2 horas estudando alguma coisa, lendo um material, fazendo um resumo. Eu preciso de pausas. Se eu não fizer pausas, vai ter sono. Porque o sono é um indício de que algo não está certo. Então, evitar o sono não é uma coisa saudável, tá? Eu acho que esse é o ponto. Batimentos cardíacos alterados, sudorese, adrenalina, características de que condição? Sistema de luta e fuga ativado. Cortisol lá em cima, estamos preparados para sair correndo, né? Se vocês observarem a pessoa, quando ela tá nesse estado que o Elivaldo tá comentando, ela fica com a pele, muitas vezes, até ela fica pálida, né? Fica mais branca. Por que isso acontece? Os vasos sanguíneos se contraem, porque quando a gente está numa situação de risco, a chance de cortes, tá, é grande. Pensa no homem primitivo lá vivendo na selva. Sempre que a gente acionava esse sistema de luta e fuga, porque eu saí para caçar, vem um animal feroz me atacar, certo? Então o risco de corte é grande. Então a gente tem essa aparência pálida quando esse sistema está ativado, porque os vasos sanguíneos se contraem para evitar hemorragia. Então o nosso corpo é preparado para isso. Então isso é excelente, se você acionar na hora certa. Por isso que a gente precisa saber lidar com as nossas emoções. Se você souber o que cada emoção representa e como que você consegue chegar a essa emoção, você consegue ter um controle. E hoje a gente fala assim, que as pessoas de sucesso, quando eu falo sucesso, não é ficar milionário, não é nesse sentido, mas sucesso é no sentido de você ter os resultados que você deseja, né? Eu acho que é essa pessoa, considerando nesse aspecto uma pessoa de sucesso, né, de você conseguir aquilo que você quer e tudo mais. São aquelas pessoas que sabem lidar com as emoções. Só conhecimento técnico, infelizmente, não vai nos levar, né, a ter sucesso. A gente precisa também. Porque se eu sentir medo, o que adianta eu saber um monte de coisa, mas eu tô com medo e o meu cérebro fica bloqueado e eu não consigo ter raciocínio. E o medo não vai fazer com que eu mostre tudo aquilo que eu sei. Então, às vezes, a gente tem pessoas extremamente inteligentes que têm muito a contribuir, mas precisa trabalhar o emocional porque ela não consegue mostrar isso para os outros quando chega uma situação de perigo, né? Eu não digo nem de perigo, mas quando chega uma situação difícil, um problema, ela não consegue resolver, né? E para a gente conseguir resolver os problemas, a gente precisa saber lidar de maneira sábia, tá? Eu acho que esse é o ponto.